Olá, gente querida! Hoje no programa Entre Elas e Deus, nós vamos falar de como ensinar aos filhos do valor da responsabilidade e do dinheiro. Meninas, eu tenho filho pequeno, né? Tenho 1 ano e meio ainda, estou ensinando ele vários assuntos, mas ainda não chegou nessa parte de ele entender o que é dinheiro. Ele até já leva ofertinha na igrejinha, quando as crianças vão na igreja, né? Nós frequentamos a igreja luterana, mas ainda não tive essa oportunidade de ensinar. E vocês que têm filhas maiores, como que é a realidade de vocês? Vamos num crescente. Vamos. Então eu tenho 2 filhas, uma já adolescente, a Silvia, de 15 anos, e uma pré-adolescente, a Júlia, que completa 11 anos agora. E é difícil, né? A gente tá numa época muito consumista, de convívio na escola, é na televisão, é na internet, só se fala, vamos pensar assim, o que você tem, qual é o seu tênis? E o teu celular, que tipo de celular é? Então, eu vejo pela Júlia, né, que é a mais nova, que o sonho dela é ter um iPhone. Uhum. Então, ela quer fazer economias para ter um iPhone. Então, presente de aniversário, dinheiro. Presente de Natal, dinheiro. Então, por um lado, ela está poupando, né, mas o objetivo final dela, querendo ou não, é uma coisa de marca para ter o que está em moda, né? Uhum. Então, eu acho que acaba sendo um pouco... Entra nessa coisa do consumismo, mas ela está aprendendo a economizar de uma outra maneira, né? Então, é difícil. E a Silvia sabe que a Silvia até não é muito consumista. A Silvia não liga muito para essa coisa de marca, de moda. Então, a Silvia... E sempre foi assim, desde pequena, né? Então, com a Silvia, a gente não tem isso. A Júlia é um pouco mais nesse sentido. Mas a Silvia é mais tranquila. Então, é difícil. Não adianta que a gente não consegue dizer assim, não vou ser consumista, né? Mas... Eu acho essa idade, que difícil, são as 2 né? meninas, é complicado. Elas se comparam muito, elas querem o que os colegas têm e tudo mais. Da Aline ainda vem tudo pela frente, então tu consegue ensinar ainda muita coisa, mas vai chegar o tempo, vai ser complicado. Eu já passei por tudo isso, já. Minha filha está grande, é mãe de 2 filhos, e eu vejo agora com os meus netos também. Então, a coisa vai se repetindo, sim, né? Sai de uma fase, entra na outra. E o Guilherme tem 10 anos, a Victória tem 5. Para a Victória, tudo que é coisinha, adereços e tudo mais, assim, ela adora, gosta. O Guilherme já é de poupar também. Então, as crianças são diferentes uma da outra mesmo. Mas eu acho que o convívio deles, o lugar onde eles estão na escola, isso aí é um desafio a cada dia. É porque você consegue controlar, como tudo, né, até um certo limite, né? Você tem o teu mundo ali, o teu cercadinho dentro de casa, ali você dá o fundamental, né? Aquela coisinha, o alicerce ali. É dali que tem que sair toda a estrutura. Mas a hora que eles põem o pé para fora de casa, que eles estão longe dos nossos olhos, longe da nossa proteção, a gente não consegue ter domínio sobre isso, né? Foge das nossas mãos isso, né? Mas claro que eles só vão consumir o que a gente der de dinheiro. Não, né? Eles só vão conseguir isso. comprar o que a gente liberar, até um certo ponto, né? Quando eles dependem financeiramente dos pais. Mas essa coisa do querer, né? Da importância para as coisas de valor ou de marca, ou do ter, né? Isso que eu acho que é aí que veio o difícil. Porque o não a gente sabe dizer. A gente aprende a dizer, né? Quando nos tornamos pais, a gente aprende a dizer o não. Né? O problema é quando eles vêm com as perguntas, tipo assim, mas por que eu não posso ter? Exatamente. Por que o meu colega tem e eu não tenho, né? Aí complica mesmo, não é fácil. Pois é, e nós temos uma ajuda, né, para responder esses dilemas e também dar um norte para os pais que, assim como eu, têm filhinhos pequenos como o Rafael, novinho, né, e querem saber como educar as crianças nesse caminho, que é a nossa irmã na fé, lá de Cuiabá, Mato Grosso, a Eliane Jaqueline Metzner, e ela é especialista em educação financeira. Escreveu esse livro, Mais que Dinheiro, uma vida financeira saudável a partir das escrituras. E um dos capítulos fala justamente sobre o tema do programa de hoje, né? E diz o seguinte: da mesada ao salário, os pais podem plantar boas sementes na educação financeira responsável dos seus filhos. Por isso, agora eu peço que a Jaqueline fale diretamente para a gente quais são os principais pontos que os pais devem abordar com os filhos, como educar os filhos desde novos, né? E qual é a idade que começa para a gente começar a trilhar aí
ajudar os filhotes pequenos já a trilhar no bom caminho da saúde financeira. Com relação à educação dos filhos, é importante a gente sempre seguir essa instrução que a Bíblia nos traz, já em Provérbios, né? Eduque a criança o caminho que ela deve andar e até o fim da vida ele não se desviará dele. Então, utilizar recursos que a gente tem através do nosso exemplo também, ensinar a criança o bom uso do dinheiro. Qual é a forma que ela tem para usar bem um recurso que é, assim, o dinheiro ele é neutro, né? Ele pode ser usado de forma boa ou de forma errada. Então, usar bem o recurso para educar os seus filhos. Nós em casa utilizamos a semanada para isso e depois acabou virando mesada como uma maneira que a gente achou para ensinar os nossos filhos a fazerem escolhas. Então, no momento que, em vez de eu comprar as coisas para a criança, eu dar o dinheiro para ela, ensinando ela como ela usar bem, isso foi importante para que eles soubessem fazer escolhas adequadas. E com isso também, eles não fossem crianças consumistas, porque as crianças, elas querem tudo. E se a gente tiver dificuldade de dizer não, tiver dificuldade de ensinar um caminho certo, ou simplesmente dizer não e não explicar, a criança não vai entender. E ela pode inclusive se revoltar e depois agir de forma contrária a esses ensinamentos. Então a mesada é uma forma que você tem de ensinar o seu filho a usar bem o dinheiro. E aí, com isso, ele vai aprendendo, quando ele vai ganhando mais, ele vai desenvolvendo também, para que ele possa fazer escolhas adequadas por toda a sua vida. Beleza, obrigada Eliane e Jaqueline. E olha, eu vou ter que assistir esse programa depois, quando o Rafael entrar nessa faixa etária, para que, né, eu e meu marido a gente consiga ensinar essas dicas importantes para o Rafael também. Mas é muito importante, né? Como ela disse, também citou, na Bíblia tem, né? Ensine a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, né? Em Provérbios 22:6. E é por aí mesmo, né? Eu acho que ensinar os valores bíblicos e também recorrer a especialistas para que a gente consiga ensinar as crianças desde cedo. Eu não sei como é que foi para vocês, assim, mas eu lembro que meus pais tentaram me dar mesada, semanada, mas isso não durava muito, assim, eu tinha realmente, até por, né, não ter esse recurso, quando a gente precisava consumir, acabava consumindo. E eu lembro um dia que a gente foi comprar churros, eu sempre pedia, a gente sempre ganhava, né, o cara era vizinho lá dos meus avós, a gente ficava lá, e certo dia meu pai disse, não, vocês não vão ganhar hoje. Eu disse, ai pai, mas por quê? Aí ele disse, não é porque eu acho que daí, quando você quiser a próxima vez, você vai dar mais valor e um dia você vai me agradecer. Olha só. Eu achei muito estranho, porque realmente ele interrompeu uma cadeia que já estava perpetuada. A gente pedia e recebia os churros, né? Sim. E foi um detalhezinho, mas aquilo me marcou. E ele disse assim, na próxima vez quando você for consumir, você vai dar ainda mais valor e vai saborear ainda mais os churros. E por isso eu acho que eu gosto tanto de churros. Me marcou. E vocês, como é que foi a educação financeira de criança? De criança. Eu acho que assim, eu não me lembro de receber mesada. Talvez seja por isso que eu não tenho esse hábito com as nossas filhas, né? Nós não temos. E era aquela coisa assim, se eu precisava de alguma coisa, a minha mãe ia lá. Mas eu acho que esse também é um diferencial, né? Era quando eu precisava, quando eu tinha a necessidade de comprar uma roupa nova, de comprar um sapato, ou de ir para um aniversário e ou ir num show, alguma coisa assim. Apesar que show eu comecei aí quando eu já trabalhava, né? Mas da necessidade era só o necessário, né? Eu não tinha essa coisa de ter o dinheiro para guardar e consumir né? Até porque, assim, morava numa cidade do interior, né? Não é essa coisa que hoje... Eu vejo, por exemplo, assim, a Silvia e a Júlia, que estão nessa fase da adolescência, de sair com os amigos, ir no shopping, final de semana. Hoje é final de semana. Não tinha isso. Então, você não tinha essa coisa do precisar gastar, vamos pensar assim, né? Ou precisar levar um dinheiro para ir tomar um sorvete no shopping. Não tinha isso, né? Porque ou você saía com seus pais, ou a gente não saía. E não tinha também muito. Então, eu acho que isso também com o passar do tempo, a gente vai mudando de lugar e hoje, né? Então, eu acho que essa coisa, assim, faz com que você mude também o modo de consumo, né? Então, eu não me lembro de ter isso, assim. Eu acho que as necessidades naquele tempo era tipo assim, era comer, era ir para a escola, era o material escolar, essas eram as necessidades. Hoje em dia, as crianças encaram isso, acho que de uma forma diferente. Qualquer coisa para eles. Por exemplo,
ter um celular passa a ser para eles uma necessidade. E nós não tínhamos esses gastos realmente. O que mais preocupa, assim, eu trabalhei muitos anos em escola, e o que eu fico, assim, preocupadíssima mesmo é que as pessoas acabam medindo as outras pessoas como se pudesse medir, não tem jeito. Mas elas acabam olhando para outras pessoas e vendo mais o que tem do que o que é mesmo, né? O mais o ter do que o ser. E isso aí preocupa, que à medida dos anos vão se passando e se passa de geração em geração e cada vez mais nós vamos ter uma geração mais consumista, que vai ter necessidades e mais necessidades e mais necessidades, que vão julgar isso como prioridade. E acaba se tornando pessoas superficiais, eu acho. Sim. Porque é aquela coisa assim, né? Eu não vou te conhecer na essência, quem você é, porque eu vou pré-julgar você pela tua aparência, pelo que você está usando, pelo que você está vestindo. E um outro detalhe que eu imagino, né, em lares em que os pais são separados, isso deve ser um desafio ainda maior, porque a educação financeira, né, dar o valor ao dinheiro é algo que os pais têm que fazer em conjunto, né, tem que se educar, se ter o pulso firme, em alguns momentos isso fazer os dois em conjunto. E quando se está separado, às vezes até, não sei, eu acho que em alguns casos a gente vê que isso acontece, os pais querem compensar a falta de estar junto por um presente, né? Ou marcar, querer quase comprar a criança, assim, fazer as vontades da criança por não estar 24 horas junto com ela. E aí aparece aquilo, parece que às vezes se gosta mais da mãe ou gosta mais do pai, e a criança sabe jogar direitinho. Ela experimenta de tudo, ela sabe como conseguir o que ela quer. Então fica aquilo para o pai ou a mãe não serem, vamos dizer assim, não passarem por maus naquele momento, ao dizer não, ao proibir ou ao limitar o ter alguma coisa, então a criança acaba, né, escolhendo, e realmente os pais fazem isso, para compensar, eles acabam mesmo investindo em coisas grandiosas, por causa não conseguem dar o tempo que querem, ainda mais se estão, nesse caso, separados, é mais difícil ainda. Por isso, muito importante levar isso em consideração também, né? Essa educação Exatamente. financeira que deve ser em conjunto com mesmo que os pais estejam separados, mas que eles conversem sobre isso para ter o mesmo pulso nessa educação. Eu achei interessante o que você comentou sobre o Rafael ali no começo, falou ele é pequenininho e tal, mas dele levar a oferta dele, né? Ele sabe que dali, daquele dinheirinho que, por mais que não seja dele hoje, mas ele está, né, tirando o que cabe a Deus, é o agradecimento dele, e isso são hábitos, né? Você vai ensinar ele que ele agradece a Deus pela oferta, né? Esse é um ponto que eu também, né, acho que é bastante importante, que se a criança recebe a semanada ou a mesada, então que ela tire Dali, já, né, ela pense em um valor que ela vai querer destinar, porque realmente Deus nos dá tudo, né? A gente tem essa visão também na Igreja Luterana, na Bíblia, né? A gente sabe que isso é uma tratativa que você faz diretamente com Deus, o quanto você vai querer devolver a Ele de tudo que Ele dá. E eu acho que para as crianças isso é muito importante desde cedo. Como nós não damos mesada para as meninas, mas elas têm a oferta delas. É bem isso aí. Esse domingo, a gente no culto, não foi agora, mas um domingo, né, indo para a igreja, eu falei, Júlia, você vai pegar a tua oferta? Ela disse, não, mãe, hoje eu tenho a minha oferta. Do dinheiro que ela ganhou, porque a gente acaba dando assim, picadinho, né? Ela falou, não, hoje eu tenho a minha oferta. Então, ela foi lá na carteira dela, né, tirar a oferta para ela levar para a escola bíblica. E aí entra aquilo que também é importante, é o exemplo. Sim. Eles veem, eles olham como os pais também agem, e daí então vem aquilo que porque tu falar uma coisa, às vezes tu pode, né, eles podem te confrontar e dizer assim, mas outro dia tu fez diferente, outro dia tu fez assim. Quando eles veem que aquilo é o sistema, é o jeito do pai e da mãe serem também, lembrar de agradecer a Deus, a própria devoção em casa, né, tirar um tempo para escutar a palavra de Deus, essas coisas mais, isso aí acaba fazendo uma diferença bem grande na vida das crianças. E o que nós queremos deixar para eles? Muito se fala assim, né? Vamos deixar um mundo melhor para as crianças. Vamos deixar as crianças melhores para o mundo hoje também. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Bacana. Falando em vida devocional, a gente sempre tem um momento devocional no nosso programa. E que é muito importante. A Tânia traz para a gente uma reflexão da Bíblia, entre elas falam de Deus. O nosso programa é Entre Elas e Deus, e a Bíblia, elas falam de Deus. E essa Bíblia, inclusive, está à venda na Editora Concórdia, se você tiver interesse em adquirir também.
com alguns textos bem bacanas escritos por mulheres. Juntamente com esse material, né? Isso mesmo, esse livro também, né, da Eliane Jaqueline, escrito em conjunto com a Yara Tim Muskov, esse livro também está vendo na Editora Concorde. Muito bem. Vamos Então, escolhemos para hoje Provérbios. Você mesmo falou, ensina a criança no caminho que deve andar. E nós temos também os textos de Provérbios, que é um livro, assim, realmente com muitos conselhos e dicas para a nossa vida toda. E hoje fala aqui, e nós vamos meditar um instantinho sobre esse tema, vida equilibrada. Vivemos num mundo onde o ter, muitas vezes, é mais valorizado do que o ser. Por isso, muitas pessoas vivem ansiosas e correm atrás de riquezas e bens materiais. As propagandas tentam nos convencer de que não podemos ser felizes sem tal produto ou sem tal novidade tecnológica. Quando uma pessoa fica obcecada em buscar bens materiais, esquece que a vida neste mundo é passageira. Nada se leva de material daqui. Então, não adianta acumular riquezas neste mundo. Podemos até pensar que este é um mal da sociedade moderna, mas se observarmos com mais cuidado a história, vemos que isso faz parte da própria natureza humana. O sábio, em Provérbios, capítulo 30, versículos 7 até 9, já destaca essa preocupação em buscar apenas o que é realmente necessário, nem mais e nem menos. Ele pede a Deus, não me deixes ficar nem rico, nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Não há nenhum problema em buscar conforto e bem-estar, trabalhar, estudar e buscar viver com conforto é algo saudável e nos motiva no nosso cotidiano. E se torna um problema quando as riquezas ou a vontade de tê-las se tornam o fim de tudo, tomando o lugar que é de Deus. O sábio Salomão destaca a vida equilibrada. Se temos muito, confiamos em nossos bens e nos esquecemos de Deus. Se temos pouco, vivemos reclamando e lamentando. O equilíbrio é conseguido quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, confiando que Ele vai nos dirigir da melhor maneira. O apóstolo Paulo afirmou exatamente isso em Filipenses 4, 12 e 13. Tendo pouco ou muito, precisamos ter a força que Cristo dá. Assim teremos uma vida equilibrada, reconhecendo que tudo vem de Deus e sendo agradecidos pelas suas bênçãos. Vamos orar? Senhor Deus, dá-nos sempre o necessário para a nossa vida e dá-nos força para confiar sempre e somente em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. É isso aí que nós precisamos pedir todo dia, né? Vida equilibrada. Às vezes umas coisas dão certo com uma família, às vezes não dá certo com outras. Mas a vida equilibrada, a vida com Deus, buscando a força de Deus, é isso aí que nós precisamos para viver nesse mundo e dar mais valor ao ser do que ao ter. Acho que a gente poderia colocar em prática o Pai Nosso, né? Que é o pão nosso de cada dia nos dá Hoje. O né? necessário. O necessário. É isso mesmo. E lembrar que o principal, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, nós ganhamos, né? De Deus, de graça. E realmente esse é o principal ensinamento que a gente precisa levar, tanto para nós quanto para os nossos filhos, que nos garante a vida eterna. E o resto, claro, todas as outras coisas nos são acrescentadas aqui no mundo e a gente vai lidando com isso de forma equilibrada. Exatamente. Muito bem, gente. Obrigada pela audiência de vocês. Lembramos que sempre é possível ter a participação, né, de vocês através dos comentários. Se vocês têm sugestão de algum tema, escreva para a gente através do e-mail ielb@ielb.org.br ou então, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, pode deixar o seu comentário aí. E lembre de curtir, de compartilhar com as pessoas também esse nosso programa. E a gente convida você também a escutar o programa Entre Elas e Deus na Rádio Cristo para Todos, todas as terças-feiras, às 2h da tarde, com reprise nas quintas e sextas-feiras, ao 12h05. O endereço é radiocristoparatodos.com.br. Um abração para vocês, que Jesus ilumine sua vida e o Espírito Santo dê sempre alegria e ânimo e sabedoria. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.